Olá, Olá, amigos. meus amigos. Todos bem? Sejam todos bem-vindos a mais um estudo de Salmos. Como está Haroldo? Como está Júlio? Tudo jóia. Mas tudo bem, então, aqui voltando, né? Depois de um tempinho, o nosso último Salmos foi antes do Vir a Ser. Nós chegamos até falar um pouquinho de esperança, linkar com esse Salmo 8, né? Que é um salmo de louvor, né, Haroldo? E que trata dessa questão do homem observando a criação, né? É o que eu me lembro, assim. E retomando, né, Leonardo, como é que foram esses tempos aí? Teve um Viracê da Esperança, Haroldo também participou, foi ótimo, né, Haroldo? Exatamente, Ju, Foi muito exatamente. bom. Foi muito gostoso, né, É, retomando. Hoje também, acho importante também a gente dizer, regressou à pátria espiritual o nosso querido amigo, Divaldo Pereira Franco, esse trabalhador incansável, né, a palavra aqui, mais desse. E nós tivemos a alegria de poder conviver com ele. Gostaríamos de dedicar esse episódio de hoje a ele, né? A ele e ao trabalho dele, ao ensinamento dele. tantas lembranças boas, né, Haroldo, quando a gente esteve lá na mansão. Exatamente. O Haroldo falou, né? Ao exemplo dele, é uma vida, né? Uma vida de exemplo, um testemunho, né? Muito mais do que as palestras que tocaram a tantos corações, quantas pessoas conheceram o Espiritismo pelas palavras dele, né? Pelas palestras, pela fala, mas é, acho que o testemunho, a vida, sempre falou muito mais do que as palestras, né? Então a gente fica com essa vida que foi um testemunho, com a ação do caminho, com as crianças, né? Com nós que estivemos lá e quem conhece o tamanho do projeto, né? E a gratidão também porque Divaldo, ele falou sobre o espiritismo por todo mundo, né? Esclarecendo. Mas sem dúvida. Não deixou de ser um salmista da doutrina, né, Haroldo? Cantou É, com aquele verbo isso mesmo. dele entonado, né? Com aquela fala, com aquele. Como é que chama? É, é, tem um jeito de declamando quase as palestras, né? Muito declamadas, assim, né? Muito ricas de musicalidade no verbo, assim, né? E deixou essa marca que eu tenho falado muito assim, agradeço a oportunidade dessa contemporaneidade, né, Haroldo? De ter convivido, né, nesse período, a Isso. Nossa, importância que fica para nós, né, porque que estivemos com ele, que convivemos, né, que somos desse período em que encontramos aqui Chico, Divaldo e outros, né, grandes nomes que passaram por esse período aqui que a gente também está encarnado, de transição planetária. É, então, é um momento realmente de gratidão, né, de louvor a Deus por essa obra, né, por esse carinho, por essa programação que a gente está inserido nela, né? Graças a Deus. Graças a Deus. É isso. Vamos para o Salmo 8 novamente. É um Salmo 8. A gente começou esse salmo falando sobre o louvor, né? Falando sobre a alegria. Os anteriores todos eram salmos de súplica, né? Que a gente
Então, nós abrimos no último estudo falando, né, sobre louvar, pedir e agradecer, que o Haroldo trouxe tão bem, né, o que significa esse louvar. Acho que começamos por aí, né, o nosso salmo, onde o salmista ele contempla toda a criação, né? Contempla, porque, e isso é importante, e talvez seja algo que a gente tenha perdido. Como na tradição hebraica não se pode representar Deus por nenhuma imagem, por nenhum objeto da criação, então, Deus não pode ser representado. Eu acho que esse é o aspecto mais sofisticado do monoteísmo hebraico. Deus tem que ser conservado como uma pura abstração. Eu não posso ter nenhuma imagem, nenhuma figura, nenhum elemento da criação para representar Deus. Mas, por outro lado, eu conheço os atributos de Deus, eu conheço o caráter de Deus olhando para a sua obra. O que não é muito difícil para a gente entender. Como que a gente reconhece que uma pintura é de Tarsila Amaral, né? Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. Como é que eu reconheço? Tarsila do Amaral. Como é que eu reconheço que a pintura é dela? Olhando para as características que revelam o caráter, as escolhas artísticas, o talento dela. Só ela pinta o quadro daquele jeito, né? Como que eu sei que um quadro é do Monet? Né? E como que eu sei que é Deus? Olhando para a natureza, as leis naturais, eu começo a deduzir, começo por um raciocínio indutivo, começar a deduzir como é Deus. Quais são os seus atributos. Interessantíssimo isso, né? Interessantíssimo isso. Então, esse é um ponto importante aí desse Salmo 8, que é da gente louvar. Eu digo que louvar é escolher as coisas importantes. Louvar é escolher o que tem valor, né? É estabelecer uma lista de valores. Isso é louvar. Então, quando eu faço esse louvor a Deus, eu estou reconhecendo aquilo que tem valor, aquilo que é importante. Isso é fundamental. E ele vai citando, né, Haroldo? Ali no. Acho que o seu retorno está um pouco alto, Haroldo. Ou da Eleonora, não sei. Ele vai citando essas percepções, né, dele na natureza, né, o salmista. Né, porque observando a natureza, a regularidade, as leis naturais, a gente identifica os atributos de Deus. Há uma frase, um título de um livro do Camille Flammarion, que eu acho que resume, que é Deus na natureza. Deus na natureza. É isso. Deus na natureza. A gente tem a obra também do Casimiro Cunha, que nos traz bem isso, que é o Cartilha da Natureza. Cartilha da Natureza. Cartilha da Natureza. Olha isso. Né? E esse título é genial também, porque ele está dizendo assim, tem um ensinamento aqui, Deus está dizendo algo. Deus está transmitindo quais são os seus valores e suas escolhas através da natureza. Né? Porque ele poderia fazer do jeito que ele quisesse. Se ele fez desse jeito, essa escolha dele tem um valor, tem uma razão por trás. Não sei se você já ouviu, né? essa coisa, fala assim, né, que na natureza você vai encontrar o código genético de Deus, né? É isso aí. É isso aí. E é uma marca que está presente na sua questões. Eu ia comentar que as primeiras questões, né, do Livro dos Espíritos remetem bem a isso, né?
conhecer Deus pela sua criação. Então ele fala que olha a criação, a gente pode ver o Criador, que foi o que o Haroldo falou sobre as pinturas, né? Então Isso. o livro dos Espíritos já dá esse caminho. E quanto mais a gente conhece, por isso que às vezes quando fala que os cientistas, a comunhão, né, da ciência com a religião, ela vai a esse ponto, porque quanto mais você conhece a ciência, quanto mais você descobre o quanto é complexo, né, o quanto é perfeito, é que o Criador é perfeito demais, né? Exatamente. Exatamente. Perfeição infinita. A gente vai atrás e vai achando mais perfeição, vai atrás e vai achando mais perfeição. Né? É bonito. E aquela coisa da Fibonacci, né, Haroldo, que a gente vê também, que é lindo aquilo. Isso. Agora, tem um aspecto que eu acho que é importante para a gente voltar para o monoteísmo hebraico, né? Que é a ideia de que nós não podemos compreender integralmente Deus. Por uma razão muito simples. Para compreender integralmente Deus, eu teria que ter a inteligência de Deus. E ele é a inteligência suprema. Ele é a inteligência suprema. Deus é infinito, ilimitado. Então, não dá. Tem uma lacuna. Tem uma lacuna. E não é só que tem, é que sempre haverá. Não importa seu grau de evolução, sempre haverá uma lacuna infinita. Esse é um ponto importantíssimo que a gente tem que compreender. Então significa que o único que compreende Deus é Deus. Né? Nós compreendemos de Deus aquilo que Ele revela. Eu vou trazer aqui para a gente conversar. Né? Olha, questão 17 do Livro dos Espíritos. Está no item conhecimento do princípio das coisas. Que coisas? Só tem 3 coisas. Não existem 3 elementos gerais no universo? Então, conhecimento do princípio das coisas, que coisas? As 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Deus, Espírito e matéria. Então, nós podemos conhecer o princípio de Deus? Não. O princípio do Espírito? Não. O princípio é a origem, né, da matéria? Não. Então Kardec pergunta, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Eles respondem, não. Não. Deus não permite que ao homem seja tudo revelado neste mundo. Agora, veja, revelado. Não é a gente que vai lá e conhece, é Deus que mostra, que revela. É Ele que revela. E os hebreus chamam isso de emanações de Deus. Toda vez que Deus revela algo, Ele está emanando. São as emanações de Deus. Porque se Ele não revelar, eu não acesso. Eu não tenho acesso. Né? Mas neste mundo, no mundo de expiação e provas, não. Não. Então a pessoa escreve um livro assim, agora eu vou descobrir a origem da matéria. Eu não vou nem ler o livro. Eu não vou ler o livro, não vou ler. Porque não é dado ao homem, neste mundo, conhecer o princípio das coisas. Agora, aí o Kardec pergunta, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Agora, olha a resposta. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe necessárias faculdades que ainda não possui.
Olha isso. 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A resposta: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Maravilhoso, né? E eu tô com a perguntinha aqui só esperando. Interessante, né? É que você falou assim, Vamos isso lá. tudo. E é lógico que é interessante essa relatividade que tem das coisas, né? Quando se fala conhecer a origem, conhecer tudo e tal, a gente vai para extremos que a gente não sabe, né? Porque como é que você fala em tudo ou fala em nada, porque você não conhece esses nem início e fim, né? E tal. Mas é interessante que Jesus diz assim: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então é interessante que o ser humano não foi oculto a ele desejar conhecer, buscar. E quando ele busca, parece que as coisas vão se revelando à medida que ele busca e que ele bate essa porta, né? Não sei se no sentido da gente não se acomodar naquela história do mistério que a gente, né, cultivou, isso é um mistério no sentido de proibido, né? Você conhecer, você estabelecer como uma crença de que você não pode saber dessas coisas, mas aquilo que o homem anseia e que ele vislumbra, me parece ser possível ele compreender, né? De uma certa forma, dentro dessa lei gravada na consciência. Como é que é isso para você, assim, dentro do que você falou? Porque o que a gente compreende da resposta, Júlio, que desejar, ansiar, é motor do barco, tem que estar ligado. Não existe progresso espiritual, não existe evolução se eu não tenho esse anseio de avançar, esse anseio de progredir. Né? Esse é o motor do barco. Né? Se a gente perdeu isso, nós entramos num adoecimento da alma. Né? Quando eu não tenho mais interesse em avançar, em progredir, em me aprimorar. É uma condição patológica. Agora, entre desejar e obter, tem um tempo. Se a gente entende isso, fica tudo mais fácil. Né? Existe um tempo. Então, o que os espíritos estão colocando aqui é que, olha, tem limites. Né? Limites para quem está nesse mundo. Quer romper esses limites? Vai para outro mundo. Quer ir para outro mundo? Muda de ordem na escala espírita. Deixa de ser espírito imperfeito, se transforma em bom espírito. Ou deixa de ser um bom espírito, se transforma em espírito puro. Né? Então, é isso. Metas. A gente tem que ir colocando as metas e avançando. Quando o Haroldo falou, né, que Deus ele se revela, eu lembrei assim, as revelações, né? As revelações, a do Evangelho, né? Mas lembrei que mesmo assim, a gente aqui encarnado tem muita coisa para a gente descobrir e revelar dentro das revelações que já estão postas também, né? Tem muito a gente também ir rompendo esses limites, porque tem aquilo que Deus ele mostrou, mas é difícil um encarnado ele em uma vida, né? Ele ter acesso a tudo que já foi revelado também, né? A revelação divina, mas a revelação da nossa encarnação, né? Coisas que já foram postas, que já estão colocadas, e a gente também vai revelando, vai descobrindo, né? Dentro de nós, porque às vezes a gente conversa com pessoas que têm acessos a coisas que a gente nem tem, a sentimentos, a pensamentos, né? E também essa revelação também é nossa diante da revelação divina, que eu quero dizer, né? E aqui, Eleonor, a palavra revelar aqui não está sendo, não tem essa conotação de
as revelações religiosas. Primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Porque essas revelações são religiosas. Aqui está falando de Deus revelando sua obra. Então, se eu estou no laboratório de química, eu vou obtendo revelações. Né? As revelações sobre a estrutura da matéria. Se eu estou no campo do cuidado com as pessoas, eu vou tendo revelações sobre as pessoas, sobre as demandas delas, as necessidades, né? Então, revelações não se circunscreve às grandes revelações religiosas. Revelar é o quê? É quando Deus nos dá uma oportunidade de acessar o conhecimento da sua obra. Né? Então, são infinitas micro-revelações. Né? Então, eu falo assim, durante uma encarnação em que você é mãe ou pai, quantas revelações você tem sobre paternidade e maternidade? Inúmeras, né? Inúmeras. As circunstâncias, as experiências vão te revelando coisas. Você fala, meu Deus, agora eu entendo isso. Agora, né? Então, a revelação aqui está no sentido bem mais amplo. E você falou certo, Guilherme. O que nós já temos revelado ao mundo, para nós acessarmos tudo que já está disponível, nós vamos precisar de muitas vidas. De muitas, porque já está revelado. E sob esse prisma, né, o que já está posto ainda não é tudo, né? Como ele falou, não é tudo que é revelado. Imagina só, a gente tem um tanto que já é revelado, tem um tanto que a gente não acessa, e não é tudo. E é interessante que a doutrina espírita ela sempre fala essa questão do véu, né, que vai sendo levantado dos olhos. Em vários momentos a gente... É uma linguagem... essa é uma linguagem hebraica. Olha que interessante. São as kiplot. São os véus. Então, entre nós e Deus tem infinitos véus. Véus que vão se levantando. Levanta-se uma cortina, né? E aí você enxerga mais um pouquinho. Aí levanta mais uma cortina, você enxerga mais um pouquinho. É uma coisa assustadora, né? Me veio só uma imagem, talvez possa ser aproveitada ou não, da revelação exemplificada ou também materializada na questão da estrutura do templo ali, né? Que parece que à medida que você vai penetrando cada etapa ali, não sei se tem uma... Exatamente. Exatamente. É essa a ideia. É exatamente essa a ideia. Exatamente essa a ideia. Essa comparação então, até com a escala espírita ali, né? De terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. E na medida que você vai... Por isso que os espíritos não falam em primeira categoria, a terceira ordem, espírito imperfeito. Segunda ordem, bons espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. Eles não falam espíritos perfeitos. Espíritos puros, porque quando o espírito se torna puro, ele entra em comunhão com Deus. E entrar em comunhão com Deus não significa saber tudo que Deus sabe. Significa se tornar Deus. Significa entrar num processo de absoluta harmonia com Deus, onde, dali para frente, não há mais resistência. Eu sempre vou estar aberto às revelações de Deus. E vou caminhar pelo infinito da eternidade, pelo infinito da minha imortalidade, sempre recebendo revelações de acordo com o meu progresso, do meu avanço. Sem existência. Consigo nem imaginar o que é isso, Haroldo. Não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. Nós não temos ideia. A gente não tem ideia. Muda tudo, né? Dos propósitos,
É, é, muda tudo, né? Muda tudo. Muda. Não, Não tem falta-lhes o sentido, é isso? falta vários sentidos, né? Que a gente fala que faculdades, né? Porque nós temos 5 sentidos, né? Ver, ouvir, tocar, as percepções, os sentidos, mas eles não são suficientes. Eles não são suficientes. E quando a gente estuda os sentidos, né? Vamos pegar o sentido da visão. O nosso olho, ele só consegue captar dentro de uma faixa de frequência. A gente não pega nem infravermelho, nem ultravioleta. Nós não conseguimos enxergar no raio-x, no micro-ondas, a gente não consegue. Tem uma limitação. O nosso olho tem um tamanho. Então, ele recebe uma luz, ele tem que processar aquilo, converter num impulso nervoso. Gente, é primário, assim, chega a ser grosseiro, né? Chega a ser grosseiro. Então, há limites na nossa visão, há limites na nossa audição, há limites no fato de nós sermos corpóreos, né? Há limites, né? Eu não posso com esse corpo aqui, eu não posso sair da atmosfera da Terra, eu congelo, eu morro. Olha os limites aí, né? A matéria, toda a matéria que nós conhecemos não consegue ultrapassar uma certa velocidade. Olha outro limite, que as distâncias começam a ficar gigantescas. Então, é muito. Realmente, eu acho que a gente é mais presunçoso do que sábio, né? Falta, falta essa sabedoria. Mas nós estamos trazendo isso aqui para mostrar que só aprende quem tem uma disposição de aprender. E para aprender sobre Deus, eu tenho que me colocar na energia do louvor. Na energia do louvor. Então, o que significa isso? É muito interessante isso. Por exemplo, o Júlio toca aí o violão. Tem estilos que ele gosta, tem estilos que ele não gosta. O que ele não gosta, ele não vai aprender. Não vai. Ele pode ter uma visão geral, mas se tornar efetivamente bom naquele estilo musical que ele não gosta, que ele não vê valor, não vai. Então, primeiro você tem que dar valor. Depois você vai investir. Porque ninguém investe naquilo que não valoriza. Né? O louvar a Deus é um exercício de. É o primeiro exercício, é o exercício de enxergar valor. Enxergar um valor. Para depois que eu enxergar um valor, aí sim, aí eu vou. E a gente vê que é isso que o nosso salmista ele faz, né? Quando ele fala que contempla o céu, né, a lua, as estrelas, que ele contempla tudo que tem embaixo dos seus pés, né? Que ele contempla as aves do ar, os peixes do mar. Ele está reconhecendo aquilo que ele vê, né? Ele está reconhecendo essa criação. Só que ele começa no primeiro e no último, ele começa dizendo assim: Senhor, dono nosso, quão ilustre é teu nome em toda a terra. E no final ele encerra: Senhor, dono nosso, quão ilustre é teu nome em toda a terra. Quando ele fala quão ilustre é teu nome em toda a terra, e você comentou que o nome é uma coisa que não pode ser falada nem dita, né? O nome de Deus, mas ele está louvando a Deus mesmo, né? Em toda a terra, ou aquilo que ele conhece de Deus, né? Esse é um aspecto, Leonora, que eu falo que nós ainda não somos monoteístas mesmo. Ainda não somos. Né? A proposta do monoteísmo hebraico, ela ainda é muito sofisticada.
Então, as pessoas preferem ir na Capela Sistina e ver a pintura de Michelangelo, daquele ancião, com a mão estendida, com o dedinho estendido, tentando tocar no dedo, né? Ali o homem tentando tocar no dedo de Deus. A gente ainda prefere ver Deus dessa forma. Deus com uma amplificação de nós mesmos. Né? Qual que foi a pedagogia da revelação hebraica? Ela criou uma pedagogia. A pedagogia é: eu crio um nome que só tem consoante. Por que isso é uma pedagogia? Eu crio um nome que só tem consoante porque a gente não consegue formar sílaba se não tiver vogal. Né? Então, eu falo assim: Eleonora, fala para mim ba, be, bi, bo, bu, mas sem as vogais. Não fala, né? Quer tentar? Vou tentar. Eu não. Então, esse foi um recurso didático. Foi dada uma tarefa para não ser cumprida. Então, eu te dou 4 consoantes. Por isso que Yahvé, Javé, isso aí é apelação, é não entender a brincadeira pedagógica. Não entendeu. Né? O exercício pedagógico foi dado para não ser feito. Eu te dou 4 consoantes e digo: não pronuncia. Agora, qual que é o sentido desse recurso pedagógico? É começar a nos educar. Para pensar Deus como algo que está acima das minhas faculdades, acima da minha capacidade. Então, ele tem um nome que eu não consigo pronunciar. Ele tem uma aparência que eu não posso ver. Ele tem uma fala que eu não sou capaz de ouvir. Esse é o sentido. Né? Quer dizer, ele está além dos meus sentidos. Ele está além das minhas habilidades. Porque ele é Deus. Essa é a lição que está por trás desse nome que não deve ser pronunciado. Então, quando o hebreu diz assim, o nome de Deus, ele está querendo dizer exatamente isso. Que há um Deus que eu não compreendo e há uma manifestação de Deus que eu tenho que compreender. Então, tem Deus, Deus. Eu não consigo acessar. Ninguém sonda Deus. Quem nos sonda, Deus sonda a gente. Mas a gente não sonda Deus. Ninguém é capaz de sondar a Deus, mas Deus é capaz de nos sondar. No entanto, ele se manifesta. Quando ele se manifesta, eu devo compreender a manifestação. Porque as manifestações de Deus são manifestações adequadas ao meu entendimento. Toda vez que Deus se manifesta, ele se manifesta de uma maneira que eu sou capaz de compreender. Então eu tenho que compreender. Eu preciso fazer um esforço para compreender, porque ele adequou as minhas capacidades. Né? Então não dá para a gente pensar que Deus se manifesta para mim como ele se manifesta para Jesus. Claro que não. Eu não tenho as capacidades, eu não tenho os sentidos, eu não tenho a elevação do Cristo. As manifestações de Deus para Jesus são infinitamente mais potentes, mais exuberantes do que para mim.
Mas por quê? Porque eu não sou capaz. Eu não sou capaz. É mais ou menos a gente marcar uma transmissão de um estudo de Salmos e chamar um recém-nascido para participar com o dia de estudo. Exatamente. Né? Você pode até chamar, mas que vai? Qual que é o efeito de nenhum? Porque ele não é capaz nem de contribuir, nem de entender. Então tá tudo certo. Ele vai crescer. É interessante isso, né? É interessante porque quando você fala em compreender as manifestações, eu fiquei pensando lá em Gênesis, quando a gente estudou, né, a criação, que Deus criou, e depois pediu para que o homem ele desse nome às coisas, né? Aí fiquei pensando, esse dar nome às coisas é o homem compreendendo essa criação. Quanta coisa que a gente não sabia que existia, né? E aí descobre uma doença e dá um nome, descobre uma Isso. matéria nova que a gente não sabia que existia, mas sempre existiu, né? Aí o homem descobre e passa a dar nome àquilo da criação que a gente não conhecia, né? Então a gente também vai conhecendo essas manifestações. Vai conhecer? Exatamente. Né? E é tão interessante, quando você está falando das revelações, né, Elio, que elas acontecem. O Isaac Newton usou sua inteligência para perceber que, na visão dele, uma maçã caía, algo caía no chão, porque a Terra estava atraindo esse algo. Tinha uma força atrativa. Então, o Sol estava atraindo a Terra, que tinha uma força, e chegou a calcular, né? Essa força diminuía na proporção do quadrado da distância. Né? Então, quanto mais distante, menor a força. Só que depois perceberam que, quando o Einstein chegou, que não podia ser. Isso não estava correto. Por quê? Essa força, ela se exercia instantaneamente, ela tinha uma velocidade infinita. Ela se exercia instantaneamente. E aí falou, não pode, não tem força. Então, o que é a gravidade? Então aí veio Einstein com uma outra teoria. Não pode ser. Se não pode ser isso, nós temos que encontrar uma outra maneira. Como é que eu compreendo a gravidade? Ele criou uma outra maneira. Mas veja, será que é realmente a correta? Tudo indica que sim. Tudo indica que a gente está se aproximando. Né? Mas a gravidade está aí. Ela está aí. Ela está funcionando perfeitamente. Perfeitamente. Então, esse é o sentido de revelação. A gente vai sofisticando, a gente vai aprimorando, vai refinando o nosso conhecimento. Mas, gente, esse conhecimento que nós estamos refinando, Deus já possui ele completo. Esse é o ponto. Haroldo, a gente já está indo para o fim do nosso episódio aí de hoje, mas eu até falei com você antes, tem uma perguntinha, porque ele vai falando dessa exaltação, de repente ele fala assim, ele exalta toda a criação e fala, o que é que ele viu no homem, né? Não sei se é isso que ele está falando. Como é que você vê essa perguntinha aí, acho que no versículo 4 aí? Não? Eu acho que é muito da pergunta 17 do Livro dos Espíritos. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então, o que é o homem? É esse ser filho de Deus, mas limitado, e nesse estágio da evolução, não pode. Mas eu quero, mas não pode. Aí o que eu tenho que fazer?
depurar. Se você se depurar, E sem contar que se ele resolvesse responder, não entenderia nada, né? mas esse é o ponto também, né? E aí a gente criou. Então tira Deus, então não existe Deus. E não tem limite para o ser humano. Não tem limite. Nós podemos conhecer tudo. Então tá bom, então tenta. É a Torre de Babel. Está todo mundo tentando construir uma torre que vai da terra ao céu. Né? O problema é que não está ninguém se entendendo. Por que não tem ninguém se entendendo? Essa é a grande parábola da Torre de Babel. Né? Porque esse projeto não é de Deus. O projeto de Deus é: melhora moralmente que eu te revelo. É Bacana, demais, né? viu? É demais. Aí a piadinha, né, que fala, né, que a gente vai construindo essa Torre de Babel, aí não consegue, escreve lá embaixo assim, é difícil. É difícil. Exatamente. Exatamente. Ai, amigo. É isso, né, gente? Vamos caminhando aí agora para o Salmos 9 no próximo estudo. A gente aconselha que todo mundo siga, né, refletindo aí a respeito dessas coisas. Acho que para mim fica essa imagem, né, de que a gente pode continuar buscando sempre, desde que a gente não ache que chegou ao resultado final, né, Haroldo? Desde que a gente reconheça que como Sócrates, né? Quanto mais a gente sabe, né, a gente Cara, descobre que mais tem para saber, né? E parece que com o universo vai ser assim, né, Haroldo? Uma viagem infinita, né? Pela sabedoria, pelo conhecimento, né? eu gosto, eu gosto vou usar duas metáforas aqui, Júlio, que eu acho que valem para o conhecimento, né? É como se eu chegasse para você e dissesse assim: olha, Júlio, é o seguinte, a partir de agora, você vai compor uma música tão perfeita, que depois que você compuser essa música, você vai tocar ela uma vez em violão, depois nunca mais na vida você vai tocar violão. Tá. Vou dar um outro exemplo, então. Olha, Eleonora, você vai dar um abraço no seu filho, mas vai ser o abraço que vai ter infinito amor. Então vai ser o último abraço que você vai dar nele. Também não. Então, essa é a nossa ilusão. Ora, eu não quero tocar uma música perfeita para eu nunca mais ter que tocar o violão. Eu quero tocar o violão para sempre. Eu quero que o violão se aperfeiçoe, que eu cresça, ele cresça, a gente. Né? Eu não quero dar o abraço final, eu quero dar infinitos abraços. E que o próximo abraço sempre seja melhor que o último. Né? Então, nós somos imortais, nós temos a eternidade. Então, Deus nos deu um caminho infinito. Você nunca vai chegar no final do caminho da sabedoria e você nunca vai chegar no final do caminho do amor. Né? Porque, na verdade, se você entendeu a graça do jogo, eu não quero chegar no final. A graça do jogo é: você nunca vai ficar entediado. Você nunca vai ficar à toa na imortalidade. Ju, o que você vai fazer amanhã? Nada, já aprendi tudo. Já amei tudo que eu tinha falado.
Pô, mas nós temos eternidade ainda, pois é. Vai ser um tédio infinito. Tempo Não infinito. foi isso, né? Não foi assim que Deus criou. Não foi, acabou. Não foi. Não foi. Ele criou de uma maneira que você vai estar sempre progredindo em amor e em sabedoria. Sempre progredindo e nunca, 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 jamais vai chegar. Eu vou resgatar uma frase do outro episódio, Haroldo. Você vai lembrar dela? Aqui, ó. Isso, exatamente. Exato. Falando da eternidade, explorar um chip. É que o infinito é um negócio que perturba a gente, né? Porque é demais. É demais mesmo. É demais mesmo. E a gente já descobriu. O infinito perturba. Aí você fala assim, não, mas você não está entendendo, amigo. Eu já estou numa condição mística. Ah, moleque. 200 bilhões de séculos. E, olha, das 3 trilhões de galáxias desse universo, eu já explorei as 3 trilhões de galáxias. Que maravilha. Então agora chegou a hora de você mudar de universo. Olha só. Esse é um dos universos da criação infinita de Deus. Agora vai começar essa exploração do novo universo. É tudo novo. Ô, canseira, rapaz, que me deu aqui. Ai, que vontade de voltar a tomar um cafezinho. Aqui, ó, os princípios se mantêm, né? As regras fundamentais se mantêm, os princípios se mantêm, mas, rapaz, Deus tem uma Haroldo, é essa hora que o criatividade. Chico fala assim, ai, que vontade de tomar um cafezinho. Aí você fala, não, Vou voltar para a terra e tomar um cafezinho. é isso. Haroldo, é assim mesmo, né? É isso. Não cabe dentro da gente isso, né, Haroldo? A gente fala, mas assim, isso não cabe na gente, né? Assim, sinceramente, assim, E o que me dá a impressão, que eu ia falar lá atrás, assim, né, sobre essa questão do infinito, né? Como é que a gente trabalha o infinito fora, né? E o problema é que tem infinito fora e tem infinito dentro da gente. Então você está vivendo o infinito, e a infinitude e tá vivendo ao mesmo tempo a limitação que parece que é a finitude e a infinitude ao mesmo tempo, né? E é assim, né, Júlio? Assim, quando a gente pensa, né, Leonor? A gente vê uma pessoa, por exemplo, vamos imaginar, né? Uma pessoa que a gente tem uma referência, um Chico Xavier. Né? A sensibilidade, o sentimento, o amor, a caridade, a bondade dele é muito mais sofisticada do que a nossa. Concordamos quanto a isso. Mas o Chico, diante de um espírito puro, ele vai falar assim, nossa, isso é muito sofisticado. Convivi com o espírito puro aqui, mas na sensibilidade, a caridade, a bondade dele. Gente, agora eu entendo o que o pessoal fala do Chico Xavier. Né? Ele vai ficar impressionado. Então, isso a gente não entende. Quanto mais você evolui, mais você ganha em sensibilidade, em ternura, em amor, em caridade, em bondade, em disposição de ajudar. Só amplia. E se você se torna mais sensível, você começa a perceber coisas que você não percebia. Por isso que a criação tem que ser infinita, né? Porque quem que dá conta de toda a bondade de Deus? Quem, né? Haroldo, eu queria terminar o episódio lendo um trecho que foi a frase do Divaldo no nosso podcast que a gente gravou com ele lá em Salvador. E eu acho que, por uma coincidência, ela vai trazer alguma coisa que a gente falou aqui. É um trecho do livro Vida Feliz, que ele usou como frase
dele no podcast. E ela, vou ler um pouquinho maior que eu peguei na internet aqui. Irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, à revolta, às ideias autodestrutivas. Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas, e viverás sob o seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo paz. Vida Feliz, Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Que lindo. É o louvável, lindo. né? Que lindo. Não deixa de ser esse pensamento do salmista, quando ele emite pensamentos saudáveis de reconhecimento da natureza, da criação de Deus, de tudo que Deus trouxe para ele, e do próprio reconhecimento da grandeza da sua criação a partir da criação que foi feita por Deus na natureza, né? De se integrar à natureza. Eu achei bem bonito. A gente foi muito abençoado de podermos estar com ele lá naquele dia, gravarmos esse podcast, 2 horas de podcast, que inclusive nós vamos publicar aqui para as pessoas ouvirem novamente. E agradecer profundamente a ele, né? Por ser essa pessoa que ajudou a cultivar o jardim da doutrina, né, Haroldo? Dessa doutrina espírita. Isso. Semeador E de exemplificar, né? Ele sempre numa alegria, né? Esse dia lá da gravação do podcast, todas as vezes que eu encontrava em palestra, Divaldo ele tinha uma alegria muito grande, ele dizia isso. E um aspecto de incansável. Isso aí é uma coisa que me impressionou muito no meu convívio com o Divaldo. Assim, é absurdo. A capacidade dele, né, de superar obstáculos, tudo quanto é desafio, é incansável mesmo. Incansável. É incansável. É muito Isso me impressionante. marcou muito também, Haroldo, que eu viajava com você, algumas viagens que a gente fez, e eu olhava assim, eu já estava assim meio que baqueado, né? Aí vinha de volta com a malinha dele, puxando a malinha, com aquela carinha boa, cumprimentando todo mundo, depois aquela fila de autógrafos gigantesca, e sabe, e passava pelo estande, cumprimentava, sabe? Eu acho assim, eu aprendi bastante com essa força dele, né, cara? Essa energia. E numa tarefa difícil, porque ele tinha sempre que sair de casa. Ele sempre tinha que sair dali do conforto dele, do aconchego dele, e se colocar em situações desconfortáveis. De um avião, uma temperatura de um avião, um deslocamento. Sempre em ambientes que naturais. Eu não estou dizendo que é má vontade de ninguém, não é isso, né? Às vezes sim, né? Às vezes ainda tinha isso também, né? O despreparo de quem estava recebendo. Mas nem sempre. Eu estou dizendo assim, os desafios mesmo de E a alegria. E o conselho que ele deu para você, falou assim, Haroldo, o negócio é assim, ó, se tem um banheiro, vai, se tem comida, come, você não sabe que hora. Você não sabe quando não vai ter. quando vai ter essa oportunidade. Era muito divertido, né? Muito bom. É muito divertido. Tenho certeza que estava lá Joana de braço aberto recebendo ele. Com E o Chico, né? Com certeza. certeza o Chico estava lá. Tenho certeza A que o Chico festa fez lá em questão cima do hoje seu... não é mole, não, era? Não. Não. Tio Nilson, Joana, Chico,
É muita gente que todo passa. mundo chega assim. Quantas crianças, Muitas né? crianças. Muitas mães. Quantos corações que Porque isso é uma coisa, né? As pessoas. O que me deixa triste, às vezes, as pessoas esperam perfeição dos trabalhadores, né? E aí essa expectativa de você querer que os trabalhadores sejam perfeitos, a gente acaba se tornando ingrato. Porque eles dão tanto e parece que nunca é suficiente, né? Ele fez tanto, parece que nunca é suficiente. Mas ele enfrentou isso também, né, Haroldo? Como todos que passaram pela Terra com missões dessa maneira enfrentaram, né? É, E já tá, né? Comigo ele falou várias lições, né? Assim, uma delas ele falou, meu filho, eu aprendi uma coisa com a Joana. Nunca se defenda. Porque se as suas obras não foram capazes de convencê-los, não serão as suas palavras. isso aí. Grande ótima lição. também. Ô, gente, ó, É isso. Nossa, gratidão, né? gratidão, Divaldo, gratidão. Gente, Gratidão, Leonora. obrigada, amigos. Gratidão. Até a próxima. Tchau.